Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso programa Qualidade do Leite. Começa aqui, edição especial 2020. O programa está na sua 9ª edição e a partir dele a DSM promove a discussão para uma produção de leite de maior qualidade e premia os produtores que se destacam nesse aspecto. A DSM promove essa ação, pois entende que é uma forma do produtor alcançar maior rentabilidade em seus negócios e também em todo o setor lácteo. Como já foi apresentado no nosso primeiro webinar, a DSM é uma empresa que é baseada na ciência, que atua nas áreas de nutrição, e vida sustentável. A empresa tem mais de 100 anos de atuação, tendo iniciado sua história na Holanda como uma empresa estatal mineradora de carvão. Com as mudanças socioeconômicas e tendências de mercado, a empresa aos poucos foi mudando seu posicionamento e até se transformar em uma empresa global, líder no fornecimento de vitaminas, carotenoides e diversos produtos de química fina para diferentes finalidades. A nutrição animal é o segmento da empresa que possui maior parcela do faturamento global, seguido por sua atuação no mercado de alimentos e bebidas, suplementos dietéticos, nutrição infantil, cuidados pessoais e uma atuação ampla na indústria de materiais como automotiva, eletrônicos e construção. No Brasil, a partir da marca Tortuga, a empresa é líder no segmento de nutrição de ruminantes e possui soluções únicas no seu portfólio, a partir da presença nacional a campo, amplo conhecimento e assistência técnica, além de soluções completas para diferentes categorias animais. A DSM, ela apoia os pecuaristas do país na busca de melhores índices produtivos e lucratividade. Nesse contexto, hoje vamos discutir qualidade do leite com foco na nutrição, onde sabemos que a Tortuga, uma marca DSM, possui inúmeras tecnologias que colaboram com a melhoria da qualidade do leite. Como os minerais Tortuga, que melhoram a produção, aumentam a proteína do leite e diminuem a CCS. O Crina, na sua manutenção da gordura do leite, as vitaminas em níveis ótimos, melhorando a resposta imune e diminuindo a CCS. Em parceria com a Evonik, a DSM distribui o Mepron, que é uma metionina protegida para ruminantes, que melhora a proteína do leite. Então, para a gente exemplificar, no caso de vamos pensar na proteína do leite. Ela causa um efeito muito importante na planta captadora. Vamos pensar uma situação onde temos um laticínio que coletasse 100 mil litros de leite por dia. O lucro, vamos pensar assim, se aumentasse a proteína do leite do rebanho de 2,96 para 3,2 por dia, iria aumentar a lucratividade em torno de 1,9 milhões a mais por ano, se a gente falasse na produção de queijo. E se a gente falasse na produção de iogurte, seria ainda maior. Esse aumento na lucratividade da planta captadora seria mais de 5 milhões, que mostra a importância da qualidade do leite para toda a cadeia. E agora nós vamos ver como melhorar o teor de sólidos do leite a partir da nutrição. E para isso eu vou convidar o professor Rodrigo de Almeida, da Universidade Federal do Paraná, ele que é médico veterinário formado pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Animal Science pela McGill University de Montreal, Canadá,
doutorado em Ciência Animal e Pastagens pela Exalc-USP, professor associado do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná, onde também ele é professor orientador do programa de pós-graduação em zootecnia e professor coordenador do Grupo do Leite. Ele também é membro do Conselho Deliberativo Técnico da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa e consultor técnico de rebanhos leiteiros e cooperativas no sul do Brasil. Então, com vocês, Rodrigo de Almeida. Bem, boa noite a todos, muito obrigado aí pela introdução, é uma satisfação, é uma honra compartilhar aí na noite de hoje, né, esse espaço junto com os técnicos, junto com produtores, né, que estão participando desse evento da DSM que é tão importante, que é falar sobre qualidade de leite, tá? Então, como já foi comentado, a minha palestra basicamente será abordar quais são as principais estratégias nutricionais para a melhoria dos sólidos do leite, tá certo? Então, assim, uma coisa que eu gosto de começar uma apresentação como essa é ressaltar que corretos teores de gordura e proteína, além de indicar, né, saúde, longevidade dos animais, ele também, logicamente, redunda em um sistema de pagamento, dentro de um sistema de pagamento de leite, num pagamento diferenciado, tá certo? Como muitos de vocês sabem, na América do Norte e na Europa, predominam sistemas de pagamento que pagam por quilogramas ou por volume de gordura e proteína, tá? Inclusive há, em alguns países, cotas por produção, ou seja, se o produtor produz mais leite do que, entre aspas, ele tem direito, ele acaba, inclusive, sendo penalizado, né? No Brasil, como vocês também sabem, ainda se paga por volume do leite, né? O volume de leite, a litragem, é ainda o principal critério de pagamento. Mas, crescentemente, principalmente em laticínios mais progressistas, há bonificações por maiores teores de gordura e proteína, e bem como, né, bonificações por baixa CCS e baixa CBT. Muitos de vocês também devem ter ouvido, né, uma notícia aí nas últimas semanas de que já um primeiro laticínio brasileiro, localizado em Minas Gerais, ele começou a pagar os seus produtores por quilogramas de gordura e proteína, que é como, entre aspas, né, alguns países de pecuária leiteira mais desenvolvida acabam fazendo. Então, muito bem. Então, já que é relevante, já que é importante para a vaca, para o produtor, enfim, para a saúde financeira de um rebanho, produzir altos teores de gordura e proteína, ou uma correta composição do leite, vamos tratar agora exatamente desse assunto, né? Qual é a composição correta do leite? Então, veja bem, nessa tabela eu tentei resumir para vocês qual é a típica composição do leite bovino. E eu coloquei aqui como exemplo o leite da raça holandesa, mas muito bem poderia ter usado o leite da raça Jersey e de outros grupamentos raciais, como Girolando e assim por diante, tá? Só estou usando a raça holandesa porque ela é o grupamento racial, digamos assim, predominante aqui no sul, tá certo? Do Brasil, que né, logicamente, são os rebanhos que eu tenho mais contato. Então, normalmente o leite tem aí 12,5%, tá? 12,5% de sólidos e, consequentemente, 87,5% de água. Entre os principais sólidos do leite, nós temos a lactose, né? A lactose, idealmente, ela está ao redor de 4,7%, tá certo? E ela é pouco alterada pela nutrição, mas ela pode ser bastante alterada pela composição ou pela qualidade microbiológica do leite, né? Já há vários trabalhos que indicam que em rebanhos onde a CCS e principalmente a CBT tem valores muito altos, normalmente a lactose tem um valor menor, tá certo? Então, se a lactose do teu rebanho está entre 4,6, 4,70 ou até um pouco acima, é um bom indicativo que a qualidade microbiológica do leite está correta, está adequada, né? Sobre os valores de gordura, muito variável, vai ser o foco inicial da minha apresentação, né? Eu estou assumindo aqui um teor médio na raça holandesa de 3,60, 3,30 de proteína. O leite, além disso, tem 0,7 ou 0,8% de uma fração mineral, tanto macro como micro elementos minerais, com total destaque ao cálcio. Não só por sua grande quantidade, mas também por conta da sua alta biodisponibilidade. Ou seja,
o leite, as bebidas lácteas, os produtos lácteos são diferenciados, inclusive em relação a bebidas vegetais e assim por diante, porque essas bebidas até podem ter concentrações de cálcio parecidas com o leite, mas nenhum produto tem a mesma capacidade de absorção que os lácteos proporcionam, tá certo? E, finalmente, alguns outros pequenos componentes. Então, o que eu quero ressaltar a vocês, que na noite de hoje, a gente vai destacar os dois principais sólidos, gordura e proteína. Vejam que, numericamente, a lactose é importante, mas para a indústria leiteira, teores de gordura e proteína são os dois sólidos mais relevantes, tá certo? Então, vamos começar com o teor de gordura, tá? Então, como já mencionado, entre os três principais componentes do leite, que é gordura, proteína e lactose, a gordura é o componente de grande variação, ou de maior variabilidade entre os três. É normal, inclusive, haver variação, por exemplo, um rebanho que tenha 3,50 de gordura. É normal ter variações de 2,50% a 4,50% de gordura no mesmo rebanho. Ou seja, há muita variação entre vacas, tá? E outra coisa também já bem conhecida é que o teor de gordura é também fortemente influenciado pela raça. Então a gente tem entre as raças, né, por exemplo, a raça Jersey, que é notoriamente a raça bovina leiteira que produz os mais altos teores de gordura. Então isso é uma característica própria, intrínseca desse grupamento racial, tá certo? Bem, então como dito, né, o teor de gordura é o componente mais variável do leite e é muito comum o teor de gordura inclusive variar entre ordenhas, tá? Tipicamente a gente tem mais altos teores de gordura na ordenha da tarde ou na ordenha da noite e mais baixos teores de gordura na ordenha da manhã, por um simples efeito de diluição, tá certo? Há também bastante variação entre vacas, como foi mencionado no slide anterior. Há grande variação de teor de gordura entre lotes, né? Um rebanho médio, grande, que divide em 3, 4, 5 dietas no mesmo rebanho. Se você fazer a média do teor de gordura entre grupos ou entre lotes de vacas, vocês vão ver que os teores de gordura variam bastante, né? Há também, obviamente, uma grande variação entre rebanhos, né? Vocês, melhor que ninguém, sabem disso, né? Muitos que estão aqui são rebanhos que são notoriamente conhecidos por produzirem altos teores de gordura. Há também variação entre raças, já mencionado no slide anterior, e há mesmo também variação entre espécies, tá? Como que essa gordura é formada? Normalmente, 98% a 99% da gordura do leite é formada por triglicerídeos, tá? Que é digamos assim, que é um tipo de gordura bastante comum, tá certo? Agora, entre esses triglicerídeos, eles são formados por ácidos graxos. E entre esses ácidos graxos, há bastante variação, tá certo? Existem mais de 400 diferentes tipos de ácidos graxos na gordura do leite. Mas 3 ácidos graxos são predominantes. E agora, no próximo slide, a gente vai ver quais são os ácidos graxos que predominam na gordura do leite, tá? Como vocês estão vendo aqui, né? Tipicamente, o ácido graxo predominante é o palmítico, que é essa barrinha maior aqui, com 28% da gordura do leite. Não muito distante, em segundo lugar, né? A gente tem esse ácido graxo com 18 carbonos e uma dupla ligação, chamado oleico. E, finalmente, o terceiro ácido graxo predominante na gordura do leite é esse ácido graxo saturado com 18 carbonos, que é o chamado esteárico. Vejam, portanto, que o leite tem uma grande variação em termos de ácidos graxos que o formam, mas há 3 ácidos graxos que são predominantes, conforme eu estou comentando com vocês, ou estou mostrando para vocês nesse slide, tá certo? Bem, então, um ponto principal quando a gente fala de gordura é que há muita variação no tipo de ácido graxo que forma a gordura do leite. Então, para facilitar o nosso estudo, a gente normalmente categoriza esses ácidos graxos, que são os componentes que formam as gorduras, em diferentes categorias. Então, por exemplo, a gente tem ácidos graxos de cadeia curta, quando eles possuem até 10 carbonos. A gente tem ácidos graxos de cadeia média, até 14 carbonos. E, finalmente, a gente tem ácidos graxos de cadeia longa, que são ácidos graxos que têm 16 ou mais carbonos, né? Normalmente predominam os ácidos graxos lineares, não ramificados
e com número par de carbonos. Mas a gente tem também alguns ácidos graxos de cadeia ramificada e a gente tem alguns ácidos graxos de número ímpar de carbonos, tá certo? Vejam que os ácidos graxos ômega 6, ômega 3 também estão presentes na gordura do leite, mas eles não são predominantes. Então aqui nessa nossa pizza aqui do lado direito, vocês percebem que normalmente a gordura do leite, predominantemente, ela é formada por gorduras ou por ácidos graxos que são saturados, ou seja, que não têm duplas ligações na sua estrutura. A gente tem aí 25% de ácidos graxos com uma dupla ligação, então a gente chama esses ácidos graxos de monoinsaturados, e finalmente a gente tem alguns ácidos graxos poliinsaturados, tá certo? Muito bem. Então, um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês agora é que, inclusive, a presença desses ácidos graxos poliinsaturados podem, inclusive, ser a principal razão por uma queda ou uma depressão da gordura do leite. O que acontece é que na alimentação de vacas leiteiras predominam o fornecimento de gorduras ou ácidos graxos que são insaturados. E aqui eu estou colocando dois bons exemplos, vamos chamar assim. O ácido graxo linolênico, que tem 3 duplas ligações, e o ácido linoleico, que também é um C18, tem 18 carbonos e tem 2 duplas. Então o que eu quero que vocês percebam aqui do lado esquerdo do slide é que quando você fornece gordura a uma vaca leiteira, seja através de uma gordura hidrogenada, seja através de um sal cáustico de ácido graxo, seja através de uma soja integral, seja através de um caroço de algodão, seja através de uma pastagem que tem gordura, seja através de um fubá de milho que também tem estrato-etéreo, percebam que quando essa gordura chega no rumen, por mecanismo de proteção, a microbiota tende a fazer o quê? Tende a fazer o que a gente chama de biohidrogenação. A biohidrogenação tem esse nome complicado, mas nada mais é do que simplesmente pegar essas duplas ligações e colocar uma simples ligação no lugar, tá certo? Então percebam que esses ácidos graxos, que tinham 2 ou 3 insaturações, passam a ser, num rumen saudável, ácidos graxos saturados, ou seja, a perderem as duplas ligações, tá certo? Isso ocorre num rumen saudável. Agora, o ponto importante é que existem algumas condições em que essa biohidrogenação normal, fisiológica da vaca leiteira não ocorre na sua plenitude. E, consequentemente, a gente tem uma espécie de desvio de rota, que está representado aqui do lado direito, na linha tracejada em vermelho. E nesse desvio de rota, a gente tem a produção de alguns ácidos graxos especiais, tá certo? Como, por exemplo, esse tal aqui de CLA, que é a abreviatura de ácido linoleico conjugado, tá certo? Trans-10-cis-12, que, produzido no rumen em grandes quantidades, ele vai ser absorvido pela parede ruminal, ele vai alcançar a glândula mamária e na glândula mamária da vaca em lactação vai deprimir a gordura do leite. Então, esse CLA trans-10-cis-12 é uma espécie de vilão. Ele impede uma biohidrogenação completa. Ele promove uma biohidrogenação ruminal incompleta, tá? Então, o ponto-chave é, por que esse CLA é produzido? Já que ele, entre aspas, ele é o vilão de um adequado teor de gordura no leite. A principal razão é alteração no ambiente ruminal e, principalmente, queda do pH ruminal. Então, quando através da nutrição, do manejo alimentar, a gente promove uma queda muito acentuada do pH do rumen, nós contribuímos para que a biohidrogenação, que deveria ser completa, passe a ser parcial. E sendo parcial, esse CLA trans-10-cis-12 é produzido em excesso e esse CLA trans-10-cis-12 pode contribuir para a queda nos teores de gordura do leite, tá certo? Muito bem. Então, veja bem, quando a gente tem um teor de gordura de um determinado tanque, 3,50, 3,60, 4,50, 4,80 no caso de uma Jersey, eu quero que vocês enxerguem, quero que vocês compreendam que, na verdade, esse teor de gordura total é um apanhado, é um pool, é uma somatória de diferentes frações de gordura, tá certo? Uma das possíveis origens dessa gordura é quando, por exemplo, na alimentação de uma vaca leiteira, a gente coloca, por exemplo, carboidratos,
principalmente os carboidratos fibrosos. Esses carboidratos fibrosos em ambiente ruminal levam à produção principalmente de acetato, e esse acetato é encaminhado para a glândula mamária e lá ele é responsável pela síntese de ácidos graxos de cadeia curta e média, até 16 carbonos, tá certo? Uma outra possibilidade de gordura do leite é quando nós incluímos gordura na dieta da vaca. Essa gordura, ela, entre aspas, ela é aproveitada pelos micro-organismos, tá? Ou isso ocorre no ambiente pós-ruminal. O que importa é que esses ácidos graxos que vieram da dieta, eles são transferidos para a gordura do leite. E por isso o nome de ácidos graxos pré-formados, normalmente ácidos graxos com 16 ou mais carbonos. E, finalmente, uma terceira possível origem da gordura do leite é quando uma vaca, principalmente uma vaca recém-parida, que está em balanço energético negativo, perde muito peso, tá? Ela enxuga, ela está em lipomobilização, esses ácidos graxos vão para a sua corrente circulatória e alguns deles são direcionados para a gordura do leite. Então é por isso que, tipicamente, uma vaca recém-parida tem teor de gordura do leite alto. Por quê? Porque parte dessa gordura alta é nada mais do que ácido graxo que está deixando o seu tecido adiposo e está sendo transferido para o leite na glândula mamária. Tá certo? Muito bem. Então aqui é só para revisar esses conceitos, né? Então percebam que a classificação mais usual é a gente dividir ou a gente categorizar os ácidos graxos conforme a sua origem. Quando o ácido graxo ele tem até 14, 15 carbonos, a gente diz que ele tem cadeia curta ou média. E esses são os ácidos graxos chamados síntese de novo, que são os ácidos graxos que são produzidos na própria glândula mamária, tá certo? Por outro lado, quando os ácidos graxos têm mais que 16 carbonos, são esses C18, C18.1, C18.2, esses são os ácidos graxos pré-formados. Por que esse nome? Porque eles chegam prontos na glândula mamária, ou seja, ou eles vêm da dieta, ou eles vêm da lipomobilização de vacas em balanço energético negativo no início das suas lactações. E, por fim, a gente tem uma terceira categoria, que seriam os ácidos graxos mistos, que normalmente são esses ácidos graxos com 16 carbonos, e eles podem ser tanto de um lado como do outro. Ou seja, eles podem ser de síntese de novo, ou eles podem ser pré-formados. Tá certo? Muito bem. Então, hoje, né, e esse é um aspecto assim, de novidade que eu tento, digamos assim, trazer a vocês. Hoje, né, cada vez mais, a gente está falando não só em termos de teor de gordura total, mas a gente está falando agora da proporção de ácidos graxos de novo, que são aqueles ácidos graxos de cadeia curta e média que forçosamente são sintetizados na própria glândula mamária. Então percebam que, além da vaca ter um teor de gordura de 3,80, por exemplo, aqui num bom rebanho holandês, a gente tem que desse 3,80, 24% são ácidos graxos de novo. Ou seja, 0,85% dessa gordura do leite deveria ser formado por ácidos graxos chamados de novo. Então, o que eu chamo a atenção para vocês, que muito provavelmente, num futuro muito breve, a gente vai deixar de dizer que uma vaca está com acidose subclínica porque o teor de gordura está baixo. E cada vez mais nós usaremos o conceito de que a vaca pode estar em acidose subclínica se a proporção de ácidos graxos de novo estiver baixa. Ou seja, os ácidos graxos de novo é um melhor indicador de acidose subclínica que o teor de gordura total, tá certo? Então, por exemplo, pegando aqui um rebanho que foi avaliado anos atrás por uma ex-orientada minha, né? A gente categorizou essas três classes, né? Então, lembrando que a gente tem como meta 0,85 ou 24% de novo. Então, quando a gente fez esse experimento, né? Eram 180 vacas, 80 vacas tiveram perfil de ácidos graxos, eram vacas muito produtivas, no auge das suas lactações, todas vacas multíparas, essas vacas chegaram a bater 53 quilos de leite de média, e o teor de gordura não era muito alto, era 3,38. Mas percebam que quando a gente fez a proporção de novo, o 0,90 está acima do limiar de 0,85,
o 26,5 está acima do limiar de 24, ou seja, é indicativo que, em média, esse grupo de vacas não estava num cenário ou numa situação de acidose subclínica, tá certo? É isso que muito provavelmente acontecerá no futuro, tá certo? Num trabalho também recente, né, esses pesquisadores americanos e canadenses, tá, eles avaliaram 40 rebanhos na parte bem nordeste dos Estados Unidos. E eles dividiram esses 40 rebanhos em 2 grupos. 20 rebanhos foram categorizados como tendo alta proporção de ácidos graxos de novo. E 20 rebanhos o oposto, tendo baixa proporção de ácidos graxos de novo. Então, só para exemplificar para vocês como esse de novo é um belo indicador de saúde ruminal, eles identificaram que nessas fazendas, categorizadas como alto de novo, essas fazendas apresentaram maiores teores de gordura e proteína no tanque. É impressionante, né, gente? A gente está falando de gordura, mas percebam que esses rebanhos que tinham alto de novo, provavelmente por terem uma situação de uma boa fermentação ruminal, também começaram a produzir maior teor de proteína. Esses rebanhos de alto de novo também faziam mais tratos ou refeições por dia, né? 2, 3 tratos por dia, ao invés de um único trato, né? As vacas eram submetidas ou tinham maior espaçamento de coxo, não havia sobrepopulação nos lotes, né? Havia maior inclusão de fibra efetiva e havia menor inclusão de gordura dietética, principalmente gordura poliinsaturada, que pode, pela maneira oposta, comprometer a saúde ruminal, né? E comprometer o teor de gordura do leite, tá? Muito bem. Então, o que eu quero deixar como principal mensagem para vocês no quesito gordura é que quando a gente fornece uma dieta por uma vaca leiteira, nós temos que ter a sabedoria, o produtor, os seus técnicos, o veterinário, o nutricionista, tem que ter assim a sabedoria de casar, como o professor Marcos Neves Pereira de Lavras afirma, fogo com água. Tá? Ou seja, a gente tem que fazer o casamento entre o CNF, que é a fração de carboidrato não fibroso, né? O principal item aqui é o amido, porque é o amido, é o CNF que proporciona mais energia e menos enchimento ruminal, levando a maior consumo. Por outro lado, se você fazer uma dieta muito quente, com muito fogo, você vai proporcionar um ambiente muito ácido que vai faltar tamponamento. Por isso que você tem que casar o aporte de carboidratos não fibrosos com o aporte de fibra. Fibra detergente neutra ou fibra efetiva, tá certo? São dois conceitos distintos, né? Mas que eu estou tratando agora com o mesmo caminho. Que na analogia aqui do fogo e da água, o FDN, a fibra, seria a água. Seria um ingrediente que apagaria, às vezes, os excessos de concentrado que são fornecidos, tá certo? Por um lado, a fibra proporciona menos energia e proporciona mais enchimento, mas ele traz mais saúde ruminal. Então, a arte do nutricionista de vacas leiteiras, principalmente vacas leiteiras produtivas, é você ter um correto casamento, tá? Um bom sincronismo de adequados aportes de CNF, que é o fogo, e o FDN, que é a água. É esse casamento que faz vacas produtivas e saudáveis, tá certo? Então, vamos falar agora um pouco da água, né? Eu já falei um pouquinho do fogo, vamos falar um pouquinho da água agora. Então, aqui a gente tem valores, né? Valores aí que foram sugeridos pelo último NRC de bovinos leiteiros, que já foi publicado aí 19 anos atrás, mas a gente está prestes, né? Muito provavelmente no próximo ano, a gente vai ter o lançamento do novo NRC, tá? Então, segundo esse último NRC, a gente tem uma exigência de FDN total, que no mínimo deve ser de 25%, e a gente tem que ter, dentro desse FDN, um FDN que seja efetivo, ou seja, que estimule a ruminação das vacas, tá certo? À medida que a gente trabalha com menores níveis de inclusão de forragem, a gente tem que compensar com maiores níveis de FDN total, tá certo? Então, é só para começar o conceito aí com vocês. Um trabalho muito impactante hoje de fibra, tá? É esse trabalho publicado em 2012, que foi considerado um dos trabalhos mais importantes da nutrição de vacas leiteiras aí da última década, é que mostra que o nutricionista também tem que ter a sabedoria de trabalhar com níveis adequados de fibra efetiva, que eu estou chamando aqui de FDN fisicamente efetivo,
que esses autores consideraram a fibra efetiva maior que 8 milímetros, que é a segunda peneira daquele conjunto de caixas ou de peneiras da Penn State. Tá? O que esse trabalho mostra, tá certo? É que quando você trabalha com uma dieta muito rica em volumoso, uma dieta, por exemplo, de vaca-pasto e assim por diante, você tem muita saúde ruminal. Então, essa linha contínua em azul é pH ruminal. Veja que o pH ruminal sempre está ao redor de 6,2, porque você tem muita saúde. Você tem uma dieta com muita água e pouco fogo, vamos colocar assim, tá certo? Por outro lado, se você cada vez mais for reduzindo o nível de fibra e começar a trabalhar com muito concentrado, você vai chegar na parte A aqui do gráfico, que está representado por essa linha tracejada em vermelho. E nesse caso, qual que é o problema? O problema é que você tem um consumo que é bastante alto, o que é desejável, mas por outro lado, percebam que o pH ruminal caiu, tá certo? Então vejam, na região C, você tem dietas bastante conservadoras, com bastante água, que o pH ruminal está saudável, mas o consumo está deprimido, porque a fibra em excesso limita a ingestão da vaca. Por outro lado, na região A, você tem o oposto. Você está brincando com muito fogo. Ou seja, você tem uma situação de pH ruminal comprometido, mas pelo menos o teu consumo é máximo. Consumo de energia, né? Ou consumo de matéria seca. Então, a indicação hoje dos nutricionistas é você garantir um aporte de fibra efetiva para ter o melhor dos dois mundos, vamos usar essa expressão. Ou seja, você ter o auge na ingestão e ter saúde ruminal. E essa é a nossa indicação hoje de trabalhar principalmente nessa região próxima entre B e C, para você buscar valores aí de 19% de fibra efetiva determinado pelo conjunto de peneiras, tá certo? Então vamos avançar aqui mais um pouquinho. Essa aqui é a ferramenta que a gente normalmente usa, né? Aqui, lógico, pela limitação até de tempo, eu não vou comentar com isso. Esse é o programa de formulação que tipicamente eu uso, que é o Ração de Lucro Máximo Leite, né? O RLM Leite. E a gente usa como critério de efetividade de fibra o FDN fisicamente efetivo, que seja, logicamente, maior que 8 milímetros, né? Então aqui você tem, por exemplo, a nossa aqui, a dieta a gente tentou fechar com 21 e a gente tem um nível de 20 e a gente faz o ajuste se o nutricionista considerar necessário, tá? Então qual é a nossa recomendação hoje de estimar a efetividade de fibra? Basicamente você tem o conjunto das peneiras, né? Você tem a peneira superior de 19 milímetros, que é essa que está embaixo. Você tem a peneira intermediária, né, de 8 milímetros, que é a caixa do meio. E você tem o fundo. Aquela peneira de 1,18 ou a peneira de 4 podem ser descartadas, né? Porque segundo os trabalhos mais recentes, eles não nos falam sobre efetividade. Então, tanto no caso da silagem de milho, como esse pré-secado de aveia, a gente fez a segmentação das partículas nas duas peneiras e na caixa inferior, e a gente determinou que a efetividade, no caso dessa silagem de milho, foi de 75% ou 74,7%. Por quê? Porque 74,7% das partículas ficaram retidas na peneira de 19 e na peneira de 8 milímetros. A mesma coisa para o pré-secado de aveia, tá certo? Então aqui é só uma conta para ressaltar, né? Uma típica dieta aqui no sul do Brasil, com silagem de milho, pré-secado de aveia ou de azevenha ou qualquer outro pré-secado, talvez um complemento de feno ou palha, e às vezes quando o preço permite um pouquinho de caroço, a gente fechou uma dieta aqui com praticamente 19% de fibra efetiva, que é o que a gente hoje, digamos assim, sugere como recomendação de fibra efetiva, tá certo? Ficar de olho nos sinais de acidose ruminal, né, acidose ruminal subclínica, né, que são, logicamente, indicadores de que o teor de gordura ou já está baixo ou irá cair nos próximos dias, tá? Quando o consumo e as produções de leite variam muito de um dia para outro é mau sinal. O aspecto do esterco inconsistente, pouco firme, líquido, com bolhas, com material não digerido também é um péssimo sinal. Vacas que não ruminam, né? Vacas que buscam voluntariamente o bicarbonato, né? Vacas mancando e a depressão no aspecto geral das vacas. E eu tentei mostrar algumas dessas situações nesse conjunto de 4 fotos, né? Animais aí com, né, vermelhidão, aqui essa laminite, né? Percebam que essas fezes não digeridas, com bolhas, né, também indicam
um quadro de acidose, né? Vacas buscando voluntariamente o bicarbonato e uma grande quantidade de milho indicando material não digerido, rápida passagem, falta de saúde ruminal, são todos indicadores que o teor de gordura pode estar deprimido, tá certo? Eu gosto muito desse slide praticamente final aqui, porque mostra que, de fato, o cenário de baixo teor de gordura no leite, normalmente ele é multifatorial, tá certo? Como eu acabei de mostrar para vocês, em muitos rebanhos, o teor de gordura do leite está baixo porque falta fibra, basicamente fibra efetiva. A gente pode ter rebanhos também que o teor de gordura está baixo porque há um excesso na inclusão de gorduras insaturadas na dieta desses animais, tá certo? A gente pode ter também uma situação de alto amido numa dieta, e principalmente um amido muito fermentável, tá certo? A gente pode também ter um cenário de níveis excessivos de monenzina numa dieta, que pode contribuir para a depressão da gordura do leite. E, por fim, a gente pode ter um cenário de mau manejo alimentar, né? As vacas até estão comendo uma quantidade correta de concentrado, mas esse concentrado, por exemplo, não é distribuído ao longo do dia. E eu gosto dessa figura porque mostra que, tipicamente, quando você visita um rebanho e você constata um teor de gordura baixo, normalmente é mais de uma coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, é muito comum você ir num rebanho que está colocando muito fogo e pouca água, que você tem pouca fibra efetiva e você tem alto amido. Estaria nessa situação intermediária aqui entre a bolinha em vermelho e a bolinha em amarelo. E assim por diante. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da proteína agora dos minutos finais, né? Lembrar que entre os 3 principais componentes do leite, a proteína é o componente de variabilidade intermediária. Ela varia menos que a gordura, né? As concentrações estão mais próximas, mas ela varia mais que a lactose. Tá certo? Lembrar também que no Brasil, tipicamente a gente usa a proteína total. Dessa proteína total, 94%, 95% é proteína verdadeira, que é a proteína que interessa aos laticínios. E os 5%, 6% restantes é representado por nitrogênio não proteico, principalmente ureia. Tá certo? Isso é importante. E é por isso que em alguns países, como na América do Norte, como na Europa, normalmente se fala de proteína verdadeira e nós trabalhamos com proteína total, tá certo? Que inclui os compostos nitrogenados não proteicos. Muito bem, quais são os principais componentes da proteína do leite? Veja que o carro-chefe aqui é uma proteína chamada caseína, que é uma proteína de excepcional valor biológico, tá? Não existe no reino vegetal nenhuma proteína que tenha qualidade, um perfil de aminoácidos como a caseína tem, tá certo? Esse, sem dúvida, é um dos motivos, né, que nos orgulham a trabalhar com leite e lácteos, né? A gente tem um produto realmente que é muito diferenciado em relação a bebidas vegetais e outras coisas aí que pintam no mercado, tá certo? Um segundo componente importante são as proteínas do soro, tá certo? Ao redor de 17%. E como já falei no slide anterior, aproximadamente 6% de nitrogênio não proteico, com destaque para a ureia. Esse slide eu vou passar, eu acho que eu vou dar o recado direto e reto aqui, que é o seguinte: qual que é o fator dietético mais importante para o aumento da proteína do leite? Quando a gente faz essa pergunta e a gente tem tempo de interagir com as pessoas e assim por diante, muitas vezes as pessoas dizem, não, para aumentar a proteína do leite é aumentar a proteína da dieta. Isso nem sempre é verdade. Pode ser. Uma dieta pode ser deficitária em proteína do leite por ausência de proteína. Mas muitas vezes o fator dietético, o fator nutricional mais importante para aumentar a proteína do leite é o teor de amido da dieta. Tá certo? Por quê? Porque níveis adequados de amido maximizam a síntese de proteína microbiana em ambiente ruminal e, consequentemente, essa proteína microbiana escapa do rumen, vai para o intestino, vira proteína metabolizável e vira basicamente aminoácidos para permitir a síntese de caseína dentro da glândula mamária, tá certo? Então aqui estão as fontes que normalmente a gente utiliza em rebanhos leiteiros brasileiros, quer dizer, 3 deles, né? O milho floculado é uma situação mais comum de rebanhos de confinamento de gado de corte. Mas como vocês bem sabem, a gente pode usar o grão de milho presente numa boa silagem de milho, a gente pode usar o milho reidratado, muito comum aí em Goiás, em Minas, o grão úmido de milho, né, a silagem de grão úmido de milho, mais comum aqui no sul,
É muito comum no Brasil inteiro também o uso do milho grão moído, que é o fubá de milho, e, como eu falei, em confinamentos também se usa o milho floculado, tá certo? Quais são os valores dietéticos ideais? Porque você veja que, por um lado, a gente quer colocar fogo, a gente quer colocar energia, porque é isso que puxa leite e puxa proteína. Mas se a gente passar do ponto, a gente compromete a composição do segundo sólido que é importante, que é gordura. Então, mais uma vez, o nutricionista tem que ter a sabedoria, tem que ter o conhecimento, tem que ter as informações do rebanho para fazer uma dieta suficientemente equilibrada para ter correta e máximas composições, tanto de gordura como de proteína. Por isso que nós advogamos, ou nós sugerimos, normalmente, valores aí de 23% a 27% de amido na matéria seca. O que acontece se o valor for inferior a 23%? Muito pouco amido na dieta. Normalmente o leite cai, há uma menor síntese de proteína microbiana no rumen e, consequentemente, o teor de proteína do leite é diminuído. E, além disso, pode acontecer dos valores de ureia no leite, nitrogênio ureico no leite, também serem diminuídos. Por outro lado, se você colocar muito fogo, ou seja, se você colocar muito amido, e esse amido for bastante fermentescível, o que pode acontecer? Como já dito, uma queda do pH ruminal, eventos de acidose subclínica, vacas predispostas a mancarem e, como já dito, reduções no teor de gordura do leite. Tá? Então, já chegando no final aqui da minha apresentação, o que eu queria dizer para vocês é que a correta nutrição visando sólidos, ela visa não tão somente sólidos, mas também saúde e longevidade dos rebanhos, tá certo? Então, como eu já mostrei esse gráfico aqui minutos atrás, a gente tem que ter um correto balanço entre carboidratos não fibrosos e fibra, tá certo? E a nossa sugestão é que, para efeito de sólidos, isso também ocorra. Porque se você priorizar CNF ou amido, você vai produzir mais proteína do leite, mas você vai comprometer os teores de gordura. Por outro lado, se você priorizar o FDN, a fibra efetiva, você sim vai levantar gordura, mas você talvez peque em termos de proteína. Então, você trabalhar com esse balanço de CNF e fibra leva também a maximizar a produção de sólidos, né? Para os nutricionistas aí que estão presentes, né? Eu, digamos assim, sou muito fã dessa sugestão do professor Kiko de Lavras, que recomenda usar como parâmetro de fibra o FDN acima de 8 milímetros e como parâmetro de fogo, entre aspas, de CNF, o amido degradável, e idealmente uma dieta deveria estar acima de 1:1 em termos dessa relação, tá certo? Lembrar também que nutricionalmente gordura e proteína são antagônicos. Eu acho que isso ficou claro, né, gente? Então percebam que estratégias nutricionais que melhoram uma podem piorar a outra. E por isso que a gente tem que ter a sabedoria da gente combinar estratégias nutricionais que levantem esses dois sólidos da mesma forma, tá certo? Esse é um trabalho antigo, na verdade são 2 slides, e eu só quero mostrar aqui para vocês que às vezes as práticas nutricionais que levantam leite normalmente também levantam o teor de proteína do leite. Então você tem aqui, ó, menos, menos, mais, e assim por diante. Agora vejam que essas práticas nutricionais que levantam leite e aumentam o teor de proteína podem comprometer o teor de gordura do leite. Existem poucas práticas nutricionais que melhoram tanto o volume, teor de proteína, como o teor de gordura do leite. Entre essas poucas práticas nutricionais, a gente tem parcelar ou distribuir o fornecimento de grãos ao longo do dia, o que nem sempre é simples, né? Eu reconheço isso. E também TMR, né? Tá aqui, ó, fornecimento de dieta total via TMR, é outra prática nutricional que, por saúde ruminal, você consegue levantar leite e também melhorar os dois sólidos, tá certo? Um caminho a seguir, aí finalmente é a minha conclusão mesmo, né? Eu sei que eu já estourei uns 3, 4 minutos em relação aos 35 minutos que eu tinha combinado com vocês, peço desculpas, mas assim, eu quero dar uma sugestão, que é uma sugestão que eu uso nas visitas, nas consultorias que eu faço já há quase uma década, tá? E na verdade não é ideia original minha, né? É um professor norte-americano que visitou alguns rebanhos em Castro 10 anos atrás, e ele achou que uma boa sugestão é a gente falar de quilos de gordura e quilos de proteína, entendeu? E uma forma de fazer isso é pegar o volume de leite médio das vacas,
é multiplicar pelo teor de gordura, é multiplicar pelo teor de proteína verdadeira e contabilizar ou somar quantos quilos de sólido uma vaca produz por dia. Porque isso, na minha opinião, é o que reflete saúde e lucratividade de uma vaca leiteira. Não basta uma vaca ter 35, 40 quilos. Ela tem que fazer isso produzindo leite com sólidos. E essa é uma preocupação que eu acho interessante dos autores. A gente fez esse estudo aí num rebanho, né? Cada pontinho vermelho é uma visita, né? Mostrando que esse rebanho está muito próximo da meta de 2,50 quilos de sólidos impactantes para a indústria, né? Que é gordura e proteína verdadeira, tá certo? Então as conclusões aí do meu bate-papo, tá? É lembrar que no atual sistema de pagamento de leite por qualidade, né? No nosso país ou na nossa região, a produção de leite continua sendo o parâmetro mais relevante. A gente não pode esquecer disso, né? Produzir leite com altos teores de gordura e proteína continua sendo, né? Logicamente, é o que a gente está buscando, é o motivo do nosso bate-papo. Mas a gente tem que ter em mente que a produção, a litragem, o volume de leite entregue é ainda o parâmetro mais importante, tá certo? Mas, né, no sistema atual, grande parte dos laticínios estão crescentemente, ou cada vez mais, bonificando por gordura e proteína alto e, consequentemente, penalizando por gordura e proteína baixo. E esse, na minha opinião, é um caminho sem volta. Então, parabéns aí aos premiados do dia, da noite, porque realmente eu acho que já compreenderam esse conceito, tá certo? E, finalmente, conciliar alta produção de leite com alta produção de sólidos, ela é possível e, com isso, você consegue maximizar lucratividade, saúde das vacas e, consequentemente, ter vacas mais longevas que vão permanecer mais tempo nos seus rebanhos, tá? Meu reconhecimento aos pós-graduandos, né, que me auxiliam e que são autores aí por praticamente tudo que o nosso grupo faz, né? Eu mencionei o nome deles, desculpa passar rapidinho, bem como também meu reconhecimento às empresas e instituições que dão suporte financeiro a boa parte dos experimentos que a gente conduz, tá certo? Muito obrigado, boa noite a todos, vamos continuar junto aí, ansioso por perguntas. Mais uma vez, desculpa ter estourado um pouquinho o tempo, mas é um tema apaixonante, muita coisa para dizer e muito obrigado por enquanto. Quem agradece somos nós, Rodrigo. Muito bom, muito bom. Com certeza nós ficaríamos aqui o dia inteiro te ouvindo. É um tema muito, muito interessante, muito empolgante. E vocês gostaram também? Mande suas perguntas aqui. Ficaram com dúvida? Mande perguntas. No final a gente vai conversar mais um pouquinho com o Rodrigo. E agora gostaria de convidar aí Francisco Van Riel e Márcio Leven, diretamente do Rio Grande do Sul. Muito boa noite a todos, boa noite, Diego. Eu gostaria de agradecer a presença do Márcio e dizer para vocês que a gente traz hoje, faz questão de trazer para conversar com todos os produtores, com clientes, com técnicos da DSM, uma das referências em produção de leite no Rio Grande do Sul, proprietário das fazendas top 100 do Brasil, hoje produzindo 15 mil litros de leite dia, e participando do nosso programa de qualidade já desde 2015, com 3 ou 4 premiações já nesse período todo. Então, Márcio, eu gostaria de agradecer a presença e pedir que, de início, o Márcio faça uma apresentação da fazenda, que conte para nós como que eles estão, como que eles entraram na produção de leite, como que eles estão hoje em termos de produção de leite. Boa noite, Chiquinho, a todos que acompanham nós aí, pela Tortuga aí, nesse prêmio de qualidade de leite. Bom, a nossa empresa aqui começou há 35 anos, né? Enfim, é uma empresa familiar, né? E basicamente ela cresceu do ano 2000 para frente, né? Que a gente profissionalizou o negócio aí, que realmente se tornou o carro-chefe, a atividade principal, né? Então, assim, ó, o que eu posso dizer, assim, nesse período, assim, que o setor leiteiro é um setor bastante... tem que ter paciência, né? Como todo outro negócio, tem que persistir no negócio. Então, hoje, para quem começou com 2 vacas lá, o total do rebanho hoje são 850 animais, 400 em ordenha, né? A gente está produzindo 15 mil litros de leite dia e já é o 4º ano, desde 2015, que a gente vem participando do prêmio de qualidade da Tortuga. Então, uma satisfação estar participando aí desse evento, o primeiro evento
online aí que eu participo, mas estou muito satisfeito. Márcio, como não podia ser diferente, o nosso foco aqui é a qualidade do leite. E vocês, desde 2015, vêm com premiações e com participações importantes e com volumes grandes de leite, com muitos animais na ordenha. Eu gostaria que tu comentasse conosco os processos, os procedimentos, como vocês trabalham a qualidade do leite na fazenda. Assim, inicialmente, lá, isso há 20 anos atrás, que nem eu falei, no ano de 2000, né, a gente sempre tentou selecionar, começou com a genética, a gente sempre tentou selecionar touros positivos, né, para gordura, para teor de sódio, né, tanto gordura quanto proteína. Então, a gente vem desde aquela época trabalhando, primeiramente, nessa questão genética, né. E daí, nesse percorrer do caminho, aí, a gente também investiu bastante em dieta, né. A gente sempre tenta, vamos dizer assim, tentar produzir um volumoso de qualidade. E que o grande segredo para produzir um leite de qualidade está no volumoso, né. Então, a gente precisa tentar produzir um volumoso de qualidade bem feito, bem acondicionado, que os resultados vão vir, né. Outra coisa que é extremamente importante, assim, é o treinamento e qualificação do pessoal que trabalha no leite, né? Isso é extremamente importante, então a gente vem fazendo isso há um longo tempo aí, qualificando, treinando. A gente produziu a cultura, a questão de cultura de placas aqui na questão da qualidade do leite, e só vem melhorando. Para ter uma ideia, por exemplo, assim, no mês de setembro, que terminou, com 400 vacas em ordenha, a gente teve 6 vacas tratadas. Então, assim, a gente sente muito, é muito gratificante quando a gente consegue alcançar um resultado desse tamanho. Em se tratando de suplementos nutricionais, em se tratando de produtos e serviços, de que maneira vocês veem ou vocês entendem que o trabalho e os produtos da DSM Tortuga podem contribuir no que diz respeito à qualidade e sanidade do rebanho? Bom, assim, a gente vem numa parceria aí, como o Chico sabe, né, de vários anos, né, a gente está há mais de 20 anos trabalhando com os minerais da Tortuga, né, a gente começou com o Rigold, que ainda existe, né, e enfim, e vem subindo aí, vem acrescentando, melhorando. Mas o principal setor, assim, o fator que eu acho importante da Tortuga são os minerais orgânicos, né, que acho que é um diferencial extremamente, é um diferencial aí na questão de qualidade do leite, e também o acompanhamento técnico, né, que, vamos dizer assim, não adianta tu só ter o melhor mineral se tu não tiver o técnico adequado, tu ter o cara que trata, o tratador tem que ser, é um conjunto. A equipe precisa funcionar bem para o resultado no final ser satisfatório, né? É uma engrenagem, todo mundo sabe que se a equipe não vai lá da formulação da ração, que nós temos uma parceria com a Cotripal aí já há mais de 10 anos, né? Então, começa lá na fábrica da ração, vem para o nutricionista gera aí passa por mim, passa pelo tratador, para chegar lá no posto da vaca, passa por vários setores, né? Então, como ele sai de lá, ele tem que chegar na boca da vaca lá, para depois sair na ponta do peito e ter a qualidade do leite. Então, é um caminho que tem que ser muito bem feito, né? Então, a gente acha que está, no nosso humilde propriedade aqui, a gente acha que consegue fazer esse trabalho bem feito e o resultado está dando aí na qualidade que ela se mantém constante, né? Ela tem muito pouca oscilação dentro desses vários anos e ela oscila muito pouco. Então, é bem gratificante para a gente. Márcio, também eu acho interessante a gente comentar e conversar com o pessoal, trazer para os produtores que nos assistem, para os técnicos, os manejos que vocês trazem do ponto de vista de ordenha, de secagem dos animais, os cuidados que vocês têm com relação a doenças, a prevenção de doenças, protocolos de vacinação, protocolos reprodutivos. Você consegue trazer isso e comentar conosco alguma coisa, o impacto disso sobre a qualidade do leite? Assim, a gente vem, como eu comentei, né, são vários, a propriedade leiteira, quem está escutando nós, aí a maioria dos produtores e técnicos, sabe que ela é um conjunto que ela começa lá na lavoura, na planta do milho, e ela vem vindo,
ela passa pelo setor de sanidade, de qualidade, de pessoal, então é uma engrenagem que ela tem que andar muito bem sincronizada para tudo isso dar certo. Mas a gente tem alguns protocolos aí que a gente tem de longa data. Por exemplo, vou citar um aqui que sempre sou questionado, aqui o Chico sabe disso, que nós, por exemplo, assim, a gente faz um trato só para todo o rebanho. E isso a gente faz há vários anos, né? E assim, ó, o Chico sabe, ele acompanha nós, ele sabe que funciona muito bem. A propriedade leiteira, ela tem ela tem muito problema, né? E hoje em dia, as pessoas têm que simplificar as coisas, né? Não fazer mal feito, tem que simplificar. Porque simplificando, se tu fizer uma fórmula milagrosa com isso, com aquilo, entregar para o teu funcionário, que ele talvez não seja tão qualificado, ele não vai conseguir entregar, talvez com muito número, tem que tentar simplificar, para que ele pegue aquilo e consiga realizar. Às vezes, tem muita fórmula, acaba aqui engessando um pouco o processo. Então, aqui a gente tenta simplificar ao máximo, fazer bem feito, mas simplificar. E os resultados bem-vindos. Eu acho que é uma dica aí, que a gente tem aí, tem que simplificar os processos para não tornar a atividade mais cansativa e mais, vamos dizer assim, onerosa do que ela é. Então, simplificando os processos, fazendo bem feito, eu acho que todos esses caminhos vão mais fácil. Desde a secagem até o pré-parto, parto, o nosso recado aí é simplificar as operações. Ok, Márcio, muito obrigado. A gente conhece a Fazenda e pode dizer que essa Fazenda tem uma série de grandes protocolos que visam qualidade em todos os processos. Quando nós falamos em alimentação, nada é feito sem que se busque a melhor qualidade possível na alimentação, e esses processos ou esses protocolos, procedimentos visando qualidade no produto final, eu posso dizer que é daí que vocês conseguem ou que vocês alcançam os objetivos de qualidade no produto final, que é o leite, onde vocês têm nos últimos 4 anos 3 segundos lugares em nível nacional e uma primeira colocação em nível regional. Para finalizar, Márcio, mais uma vez eu gostaria de agradecer e deixando essas informações para que tu faça um comentário aí e já finalizamos também a nossa apresentação aí. O meu agradecimento à DSM, né, que me fez esse convite para participar, e dizer que a Fazenda está sempre aberta aí para novas experiências e para trocar informações, né? Porque hoje em dia é uma troca de informações, a gente nunca sabe tudo, e eu venho aqui, a gente vem passar um pouco do que a gente, dentro desses 35 anos de atividade, aí acabou aprendendo, e sempre a gente tem muito que aprender, mas tentar passar e que sirva para alguém que está começando aí na fase inicial, levar como exemplo. Muito obrigado. Aí. Bom, Diego. Parabéns, Márcio, parabéns, Chico. Simplificar e fazer bem feito. Isso são palavras simples, mas a gente que está no dia a dia de uma fazenda sabe que tem extrema importância simplificar e fazer bem feito. Parabéns, Márcio, a gente conhece o teu trabalho, o Chico sempre comenta, está sempre aí liderando as premiações do Qualidade do Leite. Pessoal, está com dúvida aí do manejo, como é que é feito lá na fazenda, levem, deixa aqui nos comentários. E falando em comentário, professor, eu já gostaria de iniciar com algumas perguntas que nós temos aqui. E juntando 2 aqui que eu tenho, vamos fazer uma. Professor, pensando em proteína e gordura do leite, o que eu olho primeiro? Eu olho primeiro gordura ou eu olho primeiro proteína? E se eu pensar, por exemplo, quando eu penso em proteína, o que eu deveria pensar na dieta de uma forma simples para aumentar esse teor de proteína? Que a gente sabe que aumentar o teor de proteína às vezes é mais difícil do que aumentar o de gordura. Então, o que eu olho primeiro? E pensando em proteína, que estratégias nutricionais eu posso utilizar? Bem, muito bem, Diego. Obrigado aí pela pergunta. Bem, eu de início queria cumprimentar aí o colega Márcio aí, né, um colega de webinar aí pelo trabalho, né? Eu não tive o prazer ainda de conhecer a sua propriedade, mas fiquei
mesmo com essa apresentação pequena, eu fiquei assim muito impactado, muito surpreso aí com os ótimos números que você apresentou, né? Um rebanho holandês com 4 de gordura, 3,40 de proteína e uma célula somática tão baixa é realmente indicativo que tem muita coisa boa. Então, parabéns pelo teu trabalho, é um prazer estar compartilhando esse webinar junto com você, Márcio. Obrigado e meus parabéns, tá? Diego, é assim, ó. Primeira pergunta tua é sobre qual olhar primeiro. Bem, hoje, quando a gente vê num sistema de pagamento de leite por qualidade, a gente vê uma certa proporcionalidade entre os dois, tá? Na década passada, houve até uma maior valorização da proteína do que a gordura. Então, assim, se você me fizesse essa pergunta 5, 10 anos atrás, eu até sugeriria para você para olhar mais a proteína, tá? Principalmente porque em muitos rebanhos leiteiros a nossa proteína estava muito deprimida. Mas hoje, os teores ou a valorização da gordura do leite voltou a subir. Principalmente porque toda aquela propaganda negativa em relação à manteiga foi superado. E hoje a gente tem a manteiga, né, um derivado lácteo, sendo valorizada no mundo inteiro. Então, grande parte dos laticínios brasileiros estão pagando, de certa forma, de uma forma equilibrada os dois sólidos. Então, eu finalmente estou dizendo que teria que olhar os dois, tá certo? Teria que olhar os dois e dando a mesma ênfase nos dois. Agora, respondendo a tua segunda parte, a tua segunda pergunta, você tem toda a razão em dizer que a proteína é mais difícil de mexer do que a gordura. A gordura mexe ou ela, digamos assim, ela muda muito rápido e a proteína demora um pouco mais, né? Por isso que eu falei que a proteína tem menor variabilidade do que a gordura. E assim, a primeira coisa que eu viria, assim, ó, eu tenho que subir, minha proteína tá baixa, né? Bem diferente da proteína do Márcio aí que tá 3,40, 3,45. Então, se minha proteína tá 3, 3,10, qual é a primeira coisa que eu olharia? Teor de amido da dieta. Eu olharia a proporção de CNF na dieta. Eu desconfiaria que essa dieta está faltando concentrado, está faltando energia, está faltando um pouco de fogo nessa dieta. É isso que eu olharia. Lógico, você tem que olhar muitas outras coisas, mas é a primeira coisa que eu olharia respondendo a tua pergunta. Ótimo, ótimo, professor Rodrigo. E tem mais pergunta. Márcio, tem uma para ti aqui. Conta pra gente, okay. Quantas vezes tu faz o trato para as vacas e se é empurrado, por exemplo, a dieta, quantas vezes essa dieta é empurrada também? Assim, ó, a gente faz um trato só, pela manhã. A gente trata todo o rebanho pela manhã, tanto no novilha quanto o rebanho leiteiro. E daí o rebanho leiteiro, ele é encostado mais 5 vezes durante o dia. O trator é encostado. Mas o trato é feito só de manhã. E daí no percorrer do dia a gente faz mais 5 reencostadas de comida. E já fazem 10 anos que a gente faz assim. Não tivemos, o Chico pode falar, a gente não tem tido problema, né? Muita gente me questiona de fazer um trato só. Mas é aquela história que eu falei. Simplificar e vem dando certo, tanto verão quanto inverno. Tem gente que questiona, mas no verão pode a comida não ficar tão no final, lá nas 24 horas, não tá? Nós nunca tivemos problema aqui. Perfeito, Márcio, perfeito. É como tu já disse para a gente aí, é simplificar e fazer bem feito. Professor Rodrigo, tem mais uma pergunta aqui, pensando em ingredientes, como o caroço de algodão, como grãos de soja, que a gente tem alguns produtos de forma extrusada, farelos de soja extrusado. Existe uma limitação no uso? Quais os cuidados que o produtor deveria tomar pensando em utilizar tanto caroço como soja grão ou farelo de soja extrusado nas dietas das vacas, pensando em melhorar, em alguns casos, gordura, em outros casos, proteína, mas de uma forma prática aí que a gente tem no campo? Tá, eu acho que você deu 3 exemplos, tá? E são exemplos importantes, né?
principalmente nesse cenário de preços aí com melhor remuneração, é óbvio que muitos produtores querem aprimorar a dieta, querem colocar ingredientes novos, né? E assim, mas eles não são, assim, cada um tem uma história. Eu vou ser bem breve. Caroço de algodão, eu acho um belíssimo ingrediente, né? Rico em proteína, rico em energia, né? Rico em fibra efetiva, né? Então, assim, a única coisa que limita o caroço, na minha opinião, é o preço, né? Principalmente aqui no sul, por conta do custo que ele já está saindo hoje do Mato Grosso, muitas vezes ele chega muito caro aqui no sul do país. Mas no restante do país, hoje, e principalmente com os preços que os concentrados, fubá, farelo de soja estão alcançando, é difícil não fechar uma dieta sem caroço. Assim, o caroço de algodão, ele traz muita segurança para o nutricionista, tá certo? E eu acho uma belíssima compra, tá certo? Eu, assim, tem limiar, cada nutricionista tem o seu costume e tal. Eu não gosto de passar além de 3 quilos vaca dia, mas isso é um número meu, não tô passando receita de bolo aqui, entendeu? Acho que é isso. Sobre a soja integral, eu acho que ela tem que ser tostada, tá certo? E soja integral crua, eu geralmente não recomendo. Eu tenho um pouco de precaução. Agora, se a soja integral for quebrada e tostada, é um belíssimo ingrediente, tá? Ela levanta leite, ela pode aprimorar proteína do leite, mas quando em excesso ela pode derrubar a gordura. Então veja, por isso que eu estou dizendo que os alimentos não são iguais. O caroço de algodão, por ser fonte de fibra efetiva, ele traz segurança em termos de gordura. A soja integral, mesmo tostada, pode levantar leite, mas ela também pode deprimir a gordura do leite. Assim, ela pode puxar a produção de leite, pode levar teor de proteína do leite, mas pode, quando em excesso, comprometer o teor de gordura do leite. Então, tem que ser usada com precaução. Mas o grande limitante dela é o preço, né? Hoje está difícil a gente se dar o luxo de comprar, né? E, basicamente, esses farelos de sojas extrusados, eu estou assumindo que são esses de menor degradabilidade ruminal. E eu acho que são belíssimos ingredientes. Eles têm um impacto no preço, né? Então, tem que ver se tem viabilidade econômica. Eles aumentam principalmente o teor de proteína do leite. Mas eles cabem mais em vacas de boa produção. Eu teria receio, eu me perguntaria se valeria a pena usar um produto tão caro, às vezes, num lote de vacas de menos leite. É isso que eu quero. Então, assim, os três são ingredientes interessantes que eu uso, mas cada um deles num momento ou num estágio da lactação ou num rebanho de produtividade diferente. É isso que eu quero salientar. Desculpa ser muito superficial na minha resposta, mas tentei responder os 3 produtos que você citou. Ótimo, professor, ótimo. Francisco, tá aí? Gostaria de perguntar para o Chiquinho, que é o nutricionista do Márcio, no teu ponto de vista, qual que é o principal segredo dessa qualidade do leite ótima aí da agropecuária leve? Ô, Diego, eu acho que está no que o Márcio falou. Toda a família deles, que são os gestores do negócio, eles trabalham muito forte simplificar processos para fazer bem feito. A questão das dietas, nós tínhamos a opção de fazer 3 dietas, correndo o risco de 1, 2 ou 3 erros, fazer uma dieta com mais aproximações. Então, nós buscamos aí o máximo possível. Uma das palavras que a gente usa muito na fazenda e nos processos é assertividade. Então, nós precisamos metodologias e processos que os nossos funcionários possam acertar. Depois disso, os procedimentos higiênicos sanitários de ordenha que a fazenda trabalha, se você for procurar aqui indicadores de contagem bacteriana, coliformes totais do leite, são sempre muito baixos, o que traz pouca contaminação para a ponta do teto. Há uma equipe muito bem treinada, a família é muito focada nessa questão de treinamento, de qualidade na ordenha, higiene em todas as etapas do processo. No momento, no horário que você vier, você vai ver que é uma fazenda limpa em todos os sentidos. A organização nas tarefas, as tarefas distribuídas, os funcionários têm suas tarefas, todo mundo sabe o que faz dentro do processo, e isso fatalmente vai culminar
com o que eles têm em termos de qualidade do leite. Eles já foram bonificados pela DSM e eles são frequentemente bonificados em termos de preço, porque na negociação que o Márcio e a família fazem, eles conseguem bons preços hoje, porque a qualidade do leite deles é espetacular para um rebanho desse tamanho. E uma outra situação que não foi citada é o programa de criação, de cria e recria de novilhas da fazenda. As novilhas parindo com idade de 24 meses, acima de 580, 600, 620 quilos, com um lote de primíparas produzindo, acima de 120 primíparas, produzindo 42 litros de média. Então eu diria, Diego, os processos, a simplificação dos processos, a busca pela assertividade e, como o Márcio falou, eles buscam qualidade quando estão plantando a semente. Não se busca qualidade só na colheita ou só na ordenha. Se busca qualidade em todas as etapas do processo produtivo. Eu diria que não há um segredo aqui, Diego. Eu trabalho com eles há mais de 10 anos e eu posso dizer, se há um segredo aqui, é muito trabalho e muito capricho. Ótimo, ótimo. Márcio, é uma honra a DSM ter um cliente do teu gabarito, da forma com que a fazenda cresceu e com a qualidade que cresceu, sem dúvidas é um exemplo para toda a pecuária leiteira do Brasil, e ao Francisco aí, um técnico de primeira também, que é um exemplo para todos os técnicos da DSM aqui, e eu falo em meu nome também, que eu sou fã desse cara. E só mais uma aqui para o professor, aproveitando, tu comentaste de maximizar a dieta, pensando num rumo saudável, né, para maximizar a quantidade de proteína microbiana. E quando a gente fala nisso, pensando no aumento de proteína no leite, relação lisina-metionina, o que a gente pode fazer pensando nisso? Muito bem, Diego. Eu acho que assim, a maioria das publicações cita uma relação lisina-metionina de 3:1. Ou seja, se você trabalha com 6,6% de lisina na proteína metabolizável, você trabalharia com 2:2. 6,6 dividido por 2:2 dá 3:1, né? Se você trabalha com números um pouco maiores, que é a nossa recomendação, mas principalmente se você recebe e se você é bonificado por sólidos, eu recomendaria 6,9 de lisina e 2,3 de metionina, o que daria novamente uma relação de 3:1. Isso tem uma pequena variação de acordo com o modelo nutricional que o nutricionista usa, tá? Não quero entrar nessa seara assim, mas tem dois modelos principais: o modelo do NRC, que preconiza esse 3:1, e o modelo de Cornell, que sugere valores mais baixos, valores de 2,8, 2,9. Então, respondendo a tua pergunta, eu recomendaria 3:1. O último comentário que eu faço é que 95% das dietas brasileiras são pobres em metionina. Então, eu acho que a grande preocupação do nutricionista, dentro de um conceito de nutrição de precisão, quer aumentar o teor de proteína, e ele está pensando na possibilidade de colocar e aprimorar essa relação lisina-metionina, ele tem que se preocupar principalmente com a metionina. Há boas metioninas protegidas e análogas no mercado, e obviamente eu concordo, né, que o Mepron, que é a metionina comercializada pela DSM, é uma das melhores metioninas do mercado, e eu, como nutricionista, estaria muito tranquilo em trabalhar com uma metionina protegida dessa, digamos assim, dessa qualidade, tá certo? Então acho que espero ter respondido aí a tua pergunta, Diego. Muito, muito boa resposta. Com certeza todo mundo ficou bem esclarecedora. Como comentei, tivemos muitas perguntas aqui, todas que foram respondidas aí por vocês. Com certeza todo mundo ficou satisfeito com as respostas. Mais uma vez aí agradecendo ao professor Dr. Rodrigo de Almeida por aceitar aqui o nosso convite e fazer essa belíssima palestra, essa belíssima aula aí a todos nós. Obrigado, Márcio Leven, Agropecuária Leven, aí, por mostrar um pouco do trabalho que vocês fazem e que é referência aí para todos nós. Obrigado, Francisco Van Riel, por essa moderação aí, o trabalho feito junto à Agropecuária Leven e todas as fazendas aí que tu atende no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos aí que
ficaram com a gente até agora e esperamos a presença de vocês nos próximos webinars aí. Lembrem, na segunda-feira, às 19 horas, são mais 2 até o final do mês. Um abraço a todos e muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.